Algo está acontecendo agora mesmo sobre sua vida e você nem imagina a magnitude disso. Enquanto você lê esta primeira linha, existe uma guerra sendo travada no reino espiritual que tem seu nome escrito nela. Uma batalha tão intensa, tão violenta, tão decisiva, que vai mudar completamente o curso do seu destino. Você pode até não sentir nada ainda, pode estar cético, pode estar apenas curioso, mas seu espírito já sabe por que você chegou até aqui neste exato momento. Não foi o algoritmo, não foi coincidência, não foi acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe porque o céu tem um recado urgente para você. Uma revelação que não pode esperar. Uma verdade que vai explodir dentro do seu peito e fazer você enxergar sua situação de uma forma completamente nova. São Miguel Arcanjo, o guerreiro que nunca perdeu uma batalha sequer, o príncipe dos exércitos celestiais que faz o inferno tremer quando empunha sua espada, está descendo agora como um relâmpago rasgando a escuridão. E se você ficar comigo até o final desta mensagem, você vai entender por que tudo que você enfrentou até hoje fez sentido, por que aquela dor teve propósito, por que aquela luta não foi em vão. Respire fundo, porque o que vou revelar nas próximas linhas vai te fazer questionar tudo o que você acreditava sobre batalha espiritual. Vai te mostrar armas que você nem sabia que tinha direito de usar. Vai te dar uma perspectiva do invisível que vai te transformar de vítima em guerreiro. Seu coração já está batendo diferente, não está? É porque algo dentro de você reconheceu que esta não é uma mensagem qualquer, que você não tropeçou aqui por acidente, que talvez, só talvez, esta seja a palavra que Deus preparou para te arrancar do buraco onde o inimigo tentou te enterrar vivo. Mas antes de continuarmos, preciso te dizer algo importante e você vai entender o porquê em alguns instantes. Se esta mensagem está tocando você agora, se algo dentro do seu peito está se mexendo, não deixe que o inimigo roube o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Clique agora em inscrever-se, porque eu não quero que você perca nenhuma palavra, nenhuma oração, nenhuma revelação que o Espírito Santo vai liberar nos próximos dias, que podem ser exatamente o que você precisa para atravessar aquela situação. E olha, eu sei que parece apenas um botão vermelho, mas quando você se inscreve, você está dizendo ao céu: eu quero mais. Eu não vou me contentar com migalhas espirituais. Eu quero ser alimentado diariamente com a palavra que transforma. Deixa eu ser sincero com você. Se você sair daqui sem se inscrever, sem dar aquele like que leva esta mensagem para outras pessoas que estão desesperadas por um sinal de Deus, sem deixar um comentário, nem que seja só um amém para fortalecer a fé de quem chegar depois, você pode perder o momento exato em que Deus ia usar você como ponte para mudar a vida de alguém. Pensa comigo. E se aquela pessoa da sua família que precisa de libertação, aquele amigo que está pensando em desistir de tudo, aquele conhecido que está à beira do suicídio, e se eles precisavam ver exatamente esta mensagem que você está vendo agora, mas como você não compartilhou, não curtiu, não comentou, o alcance não chegou até eles, como você vai se sentir sabendo que tinha o poder de ser um instrumento de Deus e deixou a preguiça ou o depois eu faço roubar essa oportunidade? Não estou te manipulando, estou te confrontando em amor, porque sei que você não quer carregar esse peso. Então faz isso agora, inscreve-se, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que Deus está falando com você e compartilha onde você sentir que tem alguém precisando. São 3 segundos que podem salvar uma vida. A escolha é sua, mas lembre-se, o Espírito Santo te trouxe até aqui com propósito e esse propósito não termina em você. Talvez você esteja passando pela batalha mais difícil da sua vida, aquela que ninguém vê, aquela que acontece nas madrugadas quando todos dormem e você está ali, de joelhos, perguntando a Deus se Ele ainda te vê, se Ele ainda se importa.
se há alguma saída para o labirinto que sua vida se tornou. Sei exatamente o que é sentir o peso da escuridão pressionando de todos os lados. Quando o inimigo sussurra mentiras tão convincentes que você começa a duvidar das promessas que Deus fez sobre você. Quando cada porta parece se fechar ao mesmo tempo e você não consegue enxergar um único raio de esperança no horizonte. Mas pare tudo agora, meu irmão, minha irmã, porque o que vou revelar vai virar de cabeça para baixo tudo que o diabo tentou construir contra você. A palavra de Deus nos mostra em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, uma cena que não é apenas história antiga, mas uma realidade que se manifesta hoje, neste exato segundo, sobre sua vida. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos também guerrearam, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Você entende o que isso significa para você hoje? Não estou falando de teologia abstrata ou de histórias bíblicas distantes da sua realidade. Estou falando sobre a guerra que está acontecendo agora, sobre o confronto entre luz e trevas que tem seu nome escrito nele. São Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, não é apenas um anjo. E poderoso nas páginas da Escritura, ele é o comandante das forças celestiais que lutam ao seu lado neste momento. O guerreiro incansável que nunca dorme, nunca desiste, nunca recua diante do inimigo. Quando você acha que está sozinho na sua batalha, quando parece que ninguém entende a magnitude do que você enfrenta, há hostes angelicais em formação de combate ao seu redor, há um exército invisível aos olhos naturais, mas devastadoramente real no espiritual. E São Miguel está na linha de frente dessa guerra cósmica que determina o destino das almas. O Espírito Santo me revelou algo profundo enquanto eu orava sobre esta mensagem, algo que vai fazer seu coração acelerar. Deus está liberando agora, neste momento kairos, uma unção de guerra no reino espiritual, que vai desmantelar estratégias demoníacas que foram arquitetadas contra sua família há gerações. Você sente o peso disso? Sente o ar mudando ao seu redor? É porque, enquanto você lê, enquanto seu espírito absorve estas verdades, há uma mobilização no mundo invisível. Mas espere, porque há algo ainda mais poderoso que você precisa compreender. Daniel, capítulo 10, nos revela um segredo sobre a guerra espiritual que a maioria dos crentes nunca entendeu completamente. Quando Daniel estava orando, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia no céu. Mas havia um príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, que resistiu durante 21 dias. Somente quando Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar o anjo mensageiro, é que a resposta de Deus pôde chegar até Daniel. O que vou falar agora vai chocar você. Suas orações não estão sendo ignoradas, suas súplicas não estão caindo no vazio, suas lágrimas não estão sendo desperdiçadas. Há uma guerra violenta acontecendo no segundo céu, onde forças demoníacas tentam bloquear as bênçãos que Deus já liberou para você, tentam interceptar as respostas que o céu já enviou, tentam roubar o que por direito espiritual é seu. Mas hoje, neste momento divino, São Miguel está descendo, como relâmpago, cortando através de toda a resistência demoníaca, abrindo caminho para que tudo que foi retido chegue até você. Olhe para a sua vida agora, com os olhos do Espírito. Quantas vezes você orou por aquela cura e ela não veio? Quantas vezes clamou por aquele milagre financeiro e as portas continuaram fechadas? Quantas vezes suplicou pela restauração do seu casamento, pela salvação dos seus filhos, pela transformação daquela situação impossível e nada parecia mudar?
Seu coração está acelerado, porque você reconhece sua história nestas palavras, porque você sabe que estou descrevendo exatamente o que você tem vivido. Mas o que você não sabia é que no reino espiritual havia um bloqueio, uma resistência demoníaca tão feroz que mesmo as suas orações sendo poderosas, mesmo a sua fé sendo genuína, havia uma guerra acontecendo que você não podia ver. Isso não significa que Deus não te ouviu, não significa que você orou errado ou que sua fé foi insuficiente. Significa que há níveis de batalha espiritual que exigem intervenção angélica, que requerem que os guerreiros celestiais desçam do trono de Deus e lutem em seu favor. Toque seu coração agora. Sente como ele está batendo mais rápido? É porque seu espírito está reconhecendo a verdade, está discernindo que esta não é uma mensagem comum, que você não tropeçou neste momento por acaso. O Espírito de Deus me mostrou algo extraordinário enquanto eu buscava a face dele. Há pessoas que estão recebendo esta palavra exatamente no momento em que estavam prestes a desistir, no momento em que estavam considerando abandonar a fé, no momento em que estavam a um passo de soltar a mão de Deus, porque a dor se tornou insuportável. Se isso é você, se sua alma está gritando sim dentro de você, então entenda que o céu mobilizou recursos celestiais para te alcançar, para te lembrar que você não está sozinho, que a batalha não acabou, que a vitória não apenas é possível, mas está garantida porque você serve ao Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma guerra sequer. Mas o que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou revelar algo que poucos pregadores têm coragem de falar. São Miguel não é apenas um guerreiro que luta por nós. Ele é o guardião dos filhos de Deus, o defensor do povo escolhido. Em Judas, versículo 9, vemos algo extraordinário. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Você percebe o que está acontecendo aqui? Até mesmo São Miguel, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, não luta na sua própria força, não confronta o inimigo usando o seu próprio nome, mas invoca o nome do Senhor. Esta é a chave que vai desbloquear vitórias monumentais na sua vida. Você não precisa ser o mais forte, o mais sábio, o mais experiente. Você só precisa conhecer o nome daquele que é maior do que qualquer força das trevas, daquele cujo nome faz o inferno tremer, daquele que venceu a morte e ressuscitou em glória. Quando você clama, "O Senhor te repreenda" sobre aquela doença, sobre aquela crise financeira, sobre aquela situação familiar, você não está apenas pronunciando palavras religiosas. Você está ativando o poder do nome de Jesus. Você está soltando a mesma autoridade que São Miguel usa para derrotar principados e potestades. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, não está? Você pode tentar ignorar, pode tentar racionalizar, mas seu espírito, sua alma reconhece que esta é uma palavra rema de Deus para a sua vida agora. Há algo que Deus quer que você saiba sobre o papel de São Miguel que vai revolucionar sua guerra espiritual. Em Daniel 12, versículo 1, está escrito: "Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro." Você viu isso? Miguel se levanta pelos filhos do povo de Deus. Ele não é neutro na batalha. Ele não é um observador passivo. Ele se levanta ativamente, militantemente, agressivamente, em defesa daqueles que pertencem ao Senhor. Se você é filho de Deus, se você foi lavado no sangue de Jesus, se você nasceu de novo pelo Espírito, então você tem um guerreiro celestial que se levanta por você, que luta em seu favor, que confronta as trevas que tentam te destruir. Pare um instante e deixe
isso penetrar profundamente em sua alma. O Deus do universo não apenas te ama, não apenas te conhece pelo nome, mas designou um dos arcanjos mais poderosos para guerrear ao seu lado. Quando o inimigo vem como uma inundação para te arrastar, quando as forças das trevas se levantam em fúria contra você, quando parece que você vai ser esmagado pelo peso da batalha, Miguel se levanta e o Espírito do Senhor levanta um estandarte contra o inimigo. Suas lágrimas não são desperdiçadas, suas orações não caem no vazio, seu clamor chega ao trono de graça e ativa hostes celestiais para lutar em seu favor. Mas há uma verdade ainda mais profunda que o Espírito Santo quer revelar agora. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre as batalhas que você enfrenta. O inimigo não ataca pessoas insignificantes. Ele não desperdiça seus recursos demoníacos em vidas que não representam ameaça ao reino das trevas. Se você está sob ataque intenso, se as portas do inferno parecem estar abertas contra você, isso não é sinal de que Deus te abandonou. É evidência de que você representa uma ameaça tão grande ao império do diabo que ele precisou mobilizar forças para tentar te parar. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, questionando por que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo, por que cada área da sua vida está sob pressão, por que o inferno parece ter declarado guerra pessoal contra você. Ouça meu coração agora, filho de Deus, filha do Altíssimo. O diabo sabe algo sobre você que você mesmo pode ter esquecido. Ele sabe o chamado que Deus colocou sobre sua vida. Ele vê o potencial destruidor de trevas que você carrega. Ele tem medo do que você pode se tornar quando finalmente acordar para a sua identidade em Cristo. Por isso, ele ataca sua saúde para te enfraquecer, ataca suas finanças para te distrair, ataca seus relacionamentos para te isolar, ataca sua mente para te confundir. Toda essa guerra não é aleatória, não é coincidência, não é azar. É uma estratégia calculada de um inimigo que está desesperado, porque sabe que se você sobreviver a esta temporada, se você sair vitorioso desta fornalha, você vai emergir com um poder espiritual que vai fazer estragos no reino das trevas. O que vou falar agora vai chocar você, mas é a verdade nua e crua que poucos têm coragem de proclamar. Deus está permitindo esta batalha porque Ele está forjando você em um guerreiro. Não um crente morno, não um seguidor de Cristo superficial, mas um soldado do reino que conhece a autoridade espiritual, que caminha em poder sobrenatural, que faz o inferno tremer quando abre a boca para orar. A fornalha não é para te destruir, é para queimar tudo que é falso, tudo que é superficial, tudo que é religiosidade sem poder. Quando você sair deste fogo, e você vai sair, porque a palavra de Deus garante em Isaías 43, versículos 2 e 3, quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você viu a promessa? Quando passares, não se passares. Deus já sabe que você vai atravessar. Ele já decretou que você vai sobreviver. Ele já garantiu que o fogo não vai te consumir. Neste exato momento, enquanto estas verdades penetram seu coração, há um movimento no reino espiritual que você precisa discernir com clareza. São Miguel está descendo como relâmpago, e quando ele desce, filho de Deus, filha do Altíssimo, a geografia espiritual muda. O relâmpago não é apenas luz, é poder destrutivo, é energia concentrada, é manifestação da glória de Deus que não pode ser contida. Jesus disse em Lucas 10, versículo 18, eu via Satanás como raio cair do céu. Quando o poder de Deus se manifesta, quando a autoridade do reino é ativada, quando os guerreiros celestiais descem em resposta às orações dos santos, o inimigo cai.
os principados são destroçados, as fortalezas demoníacas desabam como castelos de areia diante de um tsunami. Você não está lutando sozinho, você não está enfrentando esta batalha com suas próprias forças limitadas. Há um exército invisível lutando ao seu lado, há poder celestial sendo liberado em seu favor, há uma guerra sendo travada no segundo céu que vai resultar em vitórias monumentais na sua vida natural. Acalme seu coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma maneira profunda. Há algo que você precisa fazer. Agora, algo que vai mudar o curso desta batalha, algo que vai ativar o poder de Deus de uma forma que você nunca experimentou antes. Vou te guiar em uma oração que não é apenas palavras religiosas, mas uma declaração de guerra contra as trevas, um decreto profético que vai abrir o céu sobre você, uma chave espiritual que vai desbloquear vitórias que foram retidas. Mas antes de orarmos, quero que você entenda algo crucial. Oração não é mendigar a Deus por algo que Ele não quer te dar. Oração é alinhar sua vontade com a vontade dEle, é ativar no reino natural aquilo que já foi decretado no reino espiritual, é tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Quando você ora com esta compreensão, quando você clama não com dúvida, mas com fé militante, quando você decreta não com esperança passiva, mas com autoridade ativa, o céu responde, os anjos se movimentam, o inimigo recua. Coloque a mão no seu coração agora, sinta ele batendo debaixo da sua palma e faça esta oração comigo. Repita estas palavras em voz alta, se você puder. Deixe que elas saiam da sua boca com fé e autoridade. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu me coloco diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Eu declaro que tu és o Senhor da minha vida, o Rei dos Reis, o Deus que venceu a morte e ressuscitou em glória. Pai, em nome de Jesus, eu invoco a proteção angelical sobre minha vida agora. Assim como tu enviaste Miguel para lutar ao lado do teu povo, eu peço que liberes teus guerreiros celestiais para lutarem ao meu lado nesta batalha. Que toda fortaleza demoníaca seja destruída, que todo principado que tentou bloquear minhas bênçãos seja destroçado, que toda estratégia do inferno contra minha família seja desmantelada agora. Eu declaro que o Senhor repreende o inimigo, assim como Miguel declarou sobre Satanás. Não lutarei na minha própria força, mas invocarei o nome que está acima de todo nome. Que São Miguel desça como relâmpago e destrua toda a escuridão ao meu redor. Que a luz do teu reino dissipe as trevas que tentaram me cercar. Senhor, eu creio que esta oração está sendo ouvida, que há uma mobilização celestial acontecendo agora, que vitórias estão sendo liberadas do trono de graça para a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e decreto. Amém. Você sentiu isso? Sentiu uma paz sobrenatural envolvendo você, uma certeza inexplicável enchendo seu peito, uma esperança que não vem de você, mas que foi depositada pelo Espírito Santo. Isso é a confirmação de que sua oração subiu como incenso diante do trono de Deus, de que hostes angelicais foram comissionadas para lutar em seu favor, de que algo mudou no reino espiritual que vai se manifestar no reino natural. Mas não pare agora, não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido, porque este é um momento de transição, um ponto de virada na sua jornada espiritual. O que Deus começou em você através desta mensagem precisa ser nutrido, protegido e desenvolvido. Você precisa entender algo que vai revolucionar sua vida de oração.
São Miguel e as hostes celestiais não agem independentemente da sua fé. Eles não lutam guerras que você já desistiu. Eles não defendem territórios que você já abandonou. Sua fé, suas declarações, suas orações, seu posicionamento espiritual ativam o mundo invisível. Há uma realidade sobre guerra espiritual que a maioria dos crentes nunca compreendeu completamente. Uma verdade que vai mudar completamente a maneira como você ora, como você jejua, como você se posiciona diante das batalhas da vida. Hebreus 1, versículo 14 pergunta: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, incluindo o poderoso São Miguel, são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que são herdeiros da salvação. Isso significa que há um ministério angelical ativo em favor dos salvos. Há uma operação celestial acontecendo constantemente para proteger, guardar, guiar e batalhar pelos filhos de Deus. Mas aqui está a chave que muitos ignoram. Este ministério angelical é ativado pela palavra de Deus sendo declarada com fé. Salmo 103, versículo 20 diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que executais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos executam as ordens de Deus. Eles obedecem à voz da palavra dele sendo proclamada. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua situação, quando você profetiza as promessas dele sobre sua vida, quando você proclama verdades bíblicas sobre aquela doença, aquela crise, aquela impossibilidade, você não está apenas falando palavras religiosas, você está dando aos anjos uma ordem para executar. Você está liberando o mundo celestial para agir no natural. Por isso, o inimigo luta tanto para roubar a palavra do seu coração, para fazer você duvidar das promessas de Deus, para te convencer de que declarar a Bíblia sobre seus problemas é infantilidade espiritual. Ele sabe que quando um filho de Deus acorda para a autoridade da palavra, quando você entende que sua boca pode liberar vida ou morte, quando você começa a decretar com fé militante o que Deus já disse sobre você, o reino das trevas começa a desmoronar porque o céu responde, os anjos agem, o poder de Deus se manifesta. Este é seu momento Kairos, o tempo de Deus para você acordar espiritualmente, para você deixar de ser um crente passivo e se tornar um guerreiro ativo no reino de Deus. O Espírito Santo me mostrou algo que vai fazer seu coração bater mais rápido. Há pessoas recebendo esta mensagem que estão prestes a experimentar uma virada sobrenatural em suas vidas. Não estou falando de uma melhora gradual ou de uma mudança sutil. Estou falando de uma intervenção divina tão poderosa, tão dramática, tão miraculosa, que vai deixar você e todos ao seu redor sem palavras, sem explicação natural, sem outra conclusão, senão que o Deus Todo-Poderoso se moveu em seu favor. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que você precisa entender. Esta virada não vai acontecer porque você é perfeito, porque você nunca falhou, porque você merece. Vai acontecer porque Deus é fiel, porque as promessas dele são sim e amém em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus pagou o preço por toda a bênção, toda a cura, toda a libertação, toda a provisão que você precisa. Você não está pedindo algo que não tem direito de receber. Você está tomando posse da herança que foi comprada com o sangue mais precioso do universo. Sabe o que está acontecendo agora no reino espiritual? Enquanto você lê, enquanto seu coração se aquece com estas verdades, enquanto fé começa a brotar dentro de você, há uma batalha violenta sendo travada sobre sua vida. Principados que tentaram te manter em cativeiro estão sendo confrontados por guerreiros celestiais. Fortalezas demoníacas que pareciam inabaláveis estão sendo bombardeadas com o poder da palavra de Deus. Correntes espirituais que te mantiveram preso
estão sendo quebradas pelo martelo do Espírito Santo. Maldições geracionais que foram passadas de geração em geração na sua família estão sendo canceladas pelo sangue de Jesus. Você pode não ver isso com seus olhos naturais, mas seu espírito discerne, sua alma reconhece que algo monumental está acontecendo. Este não é um domingo comum, não é uma mensagem comum, não é um momento comum na sua jornada com Deus. Este é um momento divisor de águas, onde você decide se vai continuar sendo vítima das circunstâncias ou se vai se levantar como o guerreiro que Deus te chamou para ser. Tire um momento só seu e pergunte ao Espírito Santo: o que estás dizendo à minha alma agora? Porque Ele está falando, Filho de Deus, Filha do Altíssimo. Ele está sussurrando verdades ao seu coração que vão te libertar de mentiras que você acreditou por anos. Talvez você tenha crescido acreditando que Deus está zangado com você, que suas falhas te desqualificaram das promessas dele, que você cometeu erros demais para ser usado por Deus. Essas são mentiras do inferno, meu irmão, minha irmã, mentiras que o diabo plantou na sua mente para te manter paralisado, impotente, derrotado. A verdade que vai te libertar é esta: Deus não te ama por causa do que você faz. Ele te ama por causa de quem Ele é. Seu valor não está nas suas realizações, mas no preço que foi pago por você na cruz. Você não precisa ser perfeito para Deus te usar. Você só precisa estar disponível, quebrantado, disposto a deixar que Ele faça através de você o que só Ele pode fazer. O que acontece a seguir na sua vida depende de uma decisão que só você pode tomar. Você pode receber esta palavra, ser tocado momentaneamente, sentir suas emoções mexerem e depois voltar para a mesma vida de sempre, para os mesmos padrões de derrota, para a mesma mentalidade de vítima. Ou você pode fazer algo radicalmente diferente. Você pode tomar a decisão hoje de que nunca mais vai aceitar a derrota como final, nunca mais vai se render às vozes do medo e da dúvida. Nunca mais vai permitir que o diabo roube sua alegria, sua paz, seu destino. Esta mensagem não chegou até você para te entreter. Ela chegou para te confrontar, para te despertar, para te empurrar para fora da zona de conforto e te lançar no campo de batalha, onde vitórias impossíveis te aguardam. São Miguel está descendo como relâmpago para destruir toda a escuridão. Mas você precisa levantar da posição de espectador e assumir sua posição de guerreiro ao lado dele. Há algo profundo que preciso compartilhar agora, algo que o Espírito Santo está destacando no meu coração para você. Em Êxodo 14, quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, quando não havia saída natural, quando a situação era humanamente impossível, Deus disse algo extraordinário a Moisés no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você percebe o que Deus estava dizendo? Havia um tempo de orar e um tempo de marchar. Havia um momento de clamar e um momento de avançar. Há batalhas que você só vence quando para de pedir permissão a Deus para fazer o que Ele já te mandou fazer, quando você deixa de esperar sentir coragem e simplesmente obedece apesar do medo, quando você toma a decisão de avançar, mesmo quando cada circunstância está gritando para você recuar. Talvez você tenha orado o suficiente, jejuado o suficiente, clamado o suficiente. Talvez o que falta agora não seja mais oração, mas obediência. Talvez Deus esteja esperando que você dê o primeiro passo de fé para que Ele possa abrir o Mar Vermelho da sua situação impossível. Mas não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você neste momento específico da sua jornada. Há pessoas que vão receber esta mensagem e vão finalmente entender por que passaram por tudo o que passaram, por que Deus permitiu aquela perda, aquela dor, aquela temporada no deserto.
Não foi para te destruir, foi para te preparar. Não foi castigo, foi treinamento. Não foi abandono, foi forjamento. Deus estava fazendo em você o que só o fogo pode fazer, queimando impurezas, removendo escórias, refinando o ouro. Você está emergindo desta fornalha como alguém completamente diferente. Não mais aquele crente frágil que tremia diante de qualquer problema, mas um guerreiro espiritual que aprendeu a lutar de joelhos, que descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que entendeu que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora mesmo, neste exato momento, quero que você visualize algo comigo. Feche seus olhos por um instante, se puder, e veja com os olhos do Espírito o que está acontecendo sobre você. Há uma luz brilhante cortando as trevas, um relâmpago de poder celestial descendo dos céus, e na frente dessa manifestação gloriosa está São Miguel, o arcanjo guerreiro, com sua espada desembainhada, com autoridade absoluta sobre as forças demoníacas, com o poder de Deus pulsando através dele. Ele não está sozinho. Há legiões de anjos ao seu lado, um exército celestial em formação de combate, prontos para guerrear em seu favor. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão removendo impedimentos espirituais que bloquearam suas bênçãos. Eles estão destruindo fortalezas demoníacas que mantiveram você em cativeiro. Eles estão abrindo portais celestiais sobre sua vida para que a provisão de Deus possa fluir sem obstáculos. Esta não é fantasia, não é imaginação vazia. É uma realidade espiritual mais real do que qualquer coisa que você pode ver com seus olhos naturais. Respire fundo agora e deixe esta verdade penetrar até o mais profundo da sua alma. Você não está sozinho nesta luta. Nunca esteve. Mesmo nos momentos mais escuros, quando você sentiu que Deus te abandonou, quando parecia que os céus eram de bronze e suas orações não passavam do teto, havia um exército invisível lutando ao seu lado. Havia guerreiros celestiais abrindo caminhos que você não podia ver. Havia o Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. A solidão que você sentiu era uma mentira do inimigo, uma ilusão cuidadosamente construída para te fazer desistir exatamente um dia antes do milagre, exatamente uma oração antes da resposta, exatamente um passo antes da vitória. Mas você sobreviveu, filho de Deus, filha do Altíssimo. Você está aqui agora, lendo estas palavras. E isso é prova de que a graça de Deus te sustentou, de que a misericórdia dele te carregou, de que o propósito divino sobre sua vida é maior do que todos os ataques do inferno combinados. Há uma passagem em Efésios 6 que vai iluminar sua compreensão sobre o que você enfrenta. Versículos 12 e 13 dizem: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você vê a magnitude da batalha? Você não está lutando contra pessoas, contra circunstâncias físicas, contra problemas meramente naturais. Sua luta é contra hierarquias demoníacas organizadas, contra potestades espirituais que governam territórios, contra príncipes das trevas que comandam forças do mal. Mas aqui está a parte gloriosa que faz o coração dos salvos pular de alegria. Você não enfrenta essa batalha desarmado. Você não vai para a guerra espiritual despreparado. Você não está equipado com armas naturais contra inimigos sobrenaturais. Deus te deu uma armadura, filho de Deus, filha do Altíssimo, uma armadura forjada no céu, testada através dos séculos, provada em incontáveis campos de batalha espirituais.
o cinto da verdade que te mantém firme quando mentiras tentam te derrubar, a couraça da justiça que protege seu coração dos ataques acusatórios do inimigo, os sapatos do preparo do Evangelho que te permitem andar com autoridade em territórios hostis, o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação que protege sua mente das estratégias psicológicas do diabo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sua única arma ofensiva, a ferramenta que não apenas te defende, mas que destrói as obras do inimigo. Quando você veste esta armadura pela fé, quando você se levanta cada manhã, declarando sobre si mesmo a proteção e o poder de Deus, quando você aprende a usar a palavra como espada para cortar mentiras e liberar verdade, você se torna uma força imparável no reino de Deus. Mas deixe eu te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre os ataques que você enfrenta. Cada vez que o diabo te ataca, cada vez que as forças das trevas se levantam contra você, cada vez que parece que o inferno se abriu para te destruir, isso não é sinal de fraqueza sua, é evidência do potencial destruidor de trevas que você carrega. O inimigo não desperdiça munição com alvos insignificantes. Ele concentra seus ataques mais ferozes naqueles que representam a maior ameaça ao seu reino. Se sua vida tem sido um campo de batalha constante, se você tem enfrentado ataques em múltiplas frentes ao mesmo tempo, se o diabo parece ter você na mira dele, eu tenho uma notícia gloriosa para você. Ele tem medo de você. Ele vê o que Deus colocou dentro de você. Ele sabe o chamado que repousa sobre sua vida. Ele está apavorado com o que você pode se tornar quando, finalmente, acordar para quem você é em Cristo. O que vou falar agora pode soar chocante, mas é uma verdade bíblica que precisa ser proclamada. Você está destinado para a vitória, não para a derrota. Romanos 8, versículo 37 declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor. Isso significa que sua vitória não está em dúvida, não está em discussão, não está pendente de votação no céu. Está garantida, está selada, está decretada pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O diabo pode rugir, as circunstâncias podem gritar contra você, a doença pode se manifestar, a crise pode pressionar, a tempestade pode soprar com fúria, mas nada disso muda o fato de que você está do lado vencedor desta guerra cósmica. O resultado final já foi escrito no livro de Apocalipse. Jesus vence, a igreja triunfa, o reino de Deus prevalece e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que me emociona profundamente quando penso nisso? O fato de que Deus não está surpreso com nada que você está enfrentando. Ele não está no céu coçando a cabeça tentando descobrir como te ajudar. Ele não está preocupado com suas batalhas. Ele já escreveu o final da sua história e é um final glorioso, cheio de vitória, transbordando de testemunho, repleto de milagres que vão fazer as pessoas ao seu redor saberem que somente Deus poderia ter feito o que fez na sua vida. Esta temporada difícil que você está atravessando agora vai se tornar o testemunho poderoso que vai libertar outros das mesmas prisões espirituais. Esta dor que você está sentindo agora vai se transformar na unção que vai curar feridas em outros corações. Este fogo que está tentando te consumir agora vai se revelar como a fornalha que Deus usou para forjar em você um caráter inquebrável, uma fé inabalável, uma confiança no Senhor que nenhuma tempestade consegue abalar. Apenas pare agora e sinta o que está acontecendo dentro de você. Há uma mudança, não há?
Há algo que está se movendo no seu espírito, uma esperança que está brotando onde havia desespero, uma fé que está se levantando onde havia dúvida, uma força que está emergindo onde havia fraqueza. Isso não é você se convencendo de algo. Isso não é positividade barata. Isso não é autoajuda disfarçada de espiritualidade. Isso é o toque do Espírito Santo. É a unção de Deus caindo sobre você. É o poder do Altíssimo te renovando de dentro para fora. Quando o Espírito Santo toca alguém, quando a presença de Deus envolve uma vida, quando o poder do reino invade uma situação, coisas impossíveis começam a se tornar possíveis, portas fechadas começam a se abrir, caminhos que não existiam começam a aparecer, provisões que não havia de onde vir começam a se manifestar. Toque seu coração novamente agora, porque eu preciso te guiar em uma oração final que vai selar tudo que Deus fez em você através desta mensagem. Esta não é apenas mais uma oração, meu irmão, minha irmã. Esta é uma oração de consagração, uma oração de entrega total, uma oração de ativação espiritual. Quando você fizer esta oração de coração, quando você declarar estas palavras com fé genuína, algo vai mudar permanentemente no reino espiritual sobre sua vida. Você está pronto para isso? Está preparado para deixar que Deus faça em você e através de você algo que vai surpreender até você mesmo? Então, coloque sua mão no peito, sinta seu coração batendo debaixo dela e fale com Deus agora com toda a fé que você tem. Diga a Ele com fé: Pai Celestial, eu me apresento diante de Ti neste momento como um vaso quebrantado, como um filho Teu que reconhece que sem Ti nada posso fazer, mas que em Ti tudo me é possível. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo sangue precioso que foi derramado na cruz por mim, pelo sacrifício que me deu acesso ao trono da graça, pela vitória que conquistaste sobre a morte, o pecado e o diabo. Espírito Santo, eu te convido agora a tomar controle total da minha vida, a me encher do teu poder, a me guiar em toda a verdade, a me transformar à imagem de Cristo. Pai, eu libero agora toda a amargura, todo o ressentimento, todo o medo, toda a dúvida que tenho carregado. Eu me arrependo de ter duvidado das tuas promessas, de ter questionado o teu amor, de ter permitido que as vozes do inferno fossem mais altas do que a tua voz. Perdoa-me, Senhor, e purifica-me com o teu sangue. Neste momento, eu faço um pacto contigo. Deus Todo-Poderoso, eu declaro que minha vida não me pertence mais, ela é tua. Meus sonhos são teus, meus planos são teus, meu futuro está nas tuas mãos. Usa-me como um instrumento de justiça, como uma luz na escuridão, como um canal da tua graça para outros que estão sofrendo. Senhor, assim como São Miguel desce como relâmpago para destruir as trevas, eu peço que destruas agora toda a escuridão da minha vida, que toda sombra de medo seja dissipada, que toda corrente seja quebrada, que toda fortaleza demoníaca seja demolida, que toda maldição geracional seja cancelada pelo sangue de Jesus. Eu decreto que a partir de hoje eu não sou mais vítima, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu tenho o espírito de poder, de amor e de moderação. Eu não estou mais sozinho. Tu estás comigo todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, eu te agradeço porque sei que esta oração foi ouvida, que anjos foram enviados para lutar ao meu lado, que vitórias estão sendo liberadas agora mesmo do céu para a minha vida. Eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu espero em Ti. Em nome poderoso de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro e decreto. Amém e amém. Você sentiu o poder desta oração? Sentiu como algo mudou fundamentalmente dentro de você? Esse é o testemunho do Espírito Santo, confirmando em seu espírito que você foi ouvido, que sua entrega foi aceita, que a partir deste momento sua vida não será mais a mesma. Deus te encontrou neste lugar de rendimento,
Ele te tocou neste momento de consagração. Ele te preencheu com novo poder, nova esperança, nova visão do que Ele pode fazer através de uma vida totalmente dedicada a Ele. Mas não deixe que esta experiência se torne apenas uma memória emocional. Não permita que daqui a alguns dias você volte para os mesmos padrões, para as mesmas dúvidas, para o mesmo medo. Você precisa proteger o que Deus fez em você hoje. Você precisa nutrir esta semente de fé que foi plantada. Você precisa regar constantemente com a palavra de Deus e com oração este novo começo que o Espírito Santo iniciou. Há algo profético que o Espírito Santo quer que você saiba antes de terminarmos. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver evidências físicas, tangíveis, inegáveis do que aconteceu no reino espiritual através desta mensagem. Portas que estavam fechadas vão começar a se abrir sem você forçar. Provisões que você não sabia de onde viriam vão começar a aparecer de fontes inesperadas. Relacionamentos que estavam quebrados vão começar a se restaurar sobrenaturalmente. Saúde que estava comprometida vai começar a ser renovada pelo poder de Deus. Oportunidades que pareciam impossíveis vão começar a se manifestar diante de você. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso. É a mão de Deus se movendo em seu favor. É a resposta às suas orações se manifestando. É a vitória que foi conquistada no reino espiritual, agora se tornando realidade no natural. Quando essas coisas começarem a acontecer, e elas vão acontecer, não se esqueça de voltar aqui e dar testemunho, de glorificar a Deus publicamente, de deixar que outros saibam que o Deus Todo-Poderoso ainda faz milagres, ainda responde orações, ainda transforma situações impossíveis. Filho de Deus, filha do Altíssimo, você chegou ao final desta mensagem, mas está apenas no começo de um novo capítulo da sua história com Deus. São Miguel desceu como relâmpago e destruiu toda a escuridão que tentava te cercar. O Espírito Santo te tocou profundamente e plantou sementes de vitória no solo do seu coração. O Pai Celestial te envolveu com seu amor e renovou suas forças. Agora é hora de você se levantar, de você assumir sua posição de guerreiro no reino de Deus, de você caminhar na autoridade que Jesus te deu, de você viver na plenitude do propósito divino para a sua vida. As trevas não têm mais poder sobre você. O medo não tem mais domínio sobre você. A derrota não é mais seu destino. Você é filho do Deus Altíssimo. Você carrega o DNA do céu. Você está vestido com a armadura de Deus. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Você está guardado por anjos poderosos. Você está guiado pelo Espírito Santo. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. Nada pode impedir o que Deus determinou para você. Nada pode roubar a vitória que já foi garantida pela cruz. Levante sua cabeça agora mesmo. Endireite seus ombros, encha seu peito de ar e declare em voz alta, se você puder: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. As trevas fugiram, a luz venceu, a vitória é minha porque meu Deus nunca perde. São Miguel e os exércitos celestiais lutam ao meu lado. O Espírito Santo habita em mim. O sangue de Jesus me protege. O amor do Pai me sustenta. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou me render ao medo. Eu vou avançar com fé, eu vou conquistar territórios para o reino, eu vou ser luz na escuridão, eu vou ser sal da terra, eu vou cumprir o propósito para o qual fui criado. Amém. Mas antes de você sair daqui, antes de você voltar para a sua rotina, antes de você fechar esta página e seguir com seu dia, eu preciso que você pare por um momento e reflita comigo sobre algo extremamente importante. Olhe para trás agora. Olhe para tudo que você atravessou para chegar até aqui.
Todas as batalhas que você enfrentou, todas as lágrimas que você derramou, todas as noites em que você pensou que não ia aguentar mais um dia. Lembra daquela vez em que você caiu de joelhos no chão e gritou para Deus pedindo socorro? Lembra quando você não tinha mais forças para orar, quando as palavras não saíam, quando tudo que você conseguia fazer era chorar diante do Senhor? Lembra quando os médicos deram aquele diagnóstico, quando a conta chegou e você não tinha de onde tirar? Quando aquela pessoa que você amava virou as costas para você? Quando a porta que você tinha certeza que ia abrir se fechou na sua cara? Você lembra de tudo isso, meu irmão, minha irmã? E sabe o que é mais impressionante? Você está aqui, você sobreviveu, você não foi destruído, você não foi consumido, aquilo que parecia ser o fim não foi, aquela dor que parecia ser eterna passou, aquela tempestade que parecia que ia te afogar não conseguiu te matar. E sabe por quê? Porque o Deus que te trouxe até aqui nunca teve intenção de te abandonar no meio do caminho, porque o Senhor que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Porque as promessas que Ele fez sobre sua vida não têm data de validade, não expiram com suas falhas, não são canceladas por suas imperfeições. Agora pensa comigo neste momento, se Deus te guardou em tudo que você já passou, se Ele te sustentou nas tempestades anteriores, se Ele nunca te deixou cair completamente mesmo quando tudo conspirava para te destruir, por que seria diferente agora? Por que você deveria duvidar dele justamente nesta batalha? Por que você deveria questionar o amor dele justamente nesta provação? A verdade é que você não deveria. A verdade é que cada cicatriz que você carrega é evidência de que Deus te salvou. Cada ferida curada é testemunho de que Ele te restaurou. Cada vitória do passado é garantia de que Ele continuará lutando por você. Você não chegou até aqui para desistir agora. Você não sobreviveu a tudo que sobreviveu para se render a esta altura do campeonato. Você não foi forjado no fogo, refinado na dor, moldado na pressão para simplesmente jogar tudo fora quando a luta apertar. Há algo dentro de você que é mais forte do que qualquer circunstância externa. Há uma semente de fé que foi plantada pelo próprio Deus, que não pode ser arrancada por tempestade alguma. Há um chamado sobre sua vida que não pode ser cancelado pelo inferno inteiro reunido contra você. E sabe o que mais? Esta mensagem que você acabou de receber não veio até você por acidente. O Espírito Santo orquestrou tudo para que você estivesse aqui, neste momento específico, recebendo exatamente a palavra que seu coração precisava ouvir. Talvez você tenha entrado aqui apenas curioso, talvez estivesse navegando sem rumo, talvez nem soubesse que estava buscando algo, mas Deus sabia. Ele sabia que você precisava ouvir que não está sozinho, que a batalha não acabou, que há esperança além do que seus olhos conseguem enxergar. Ele sabia que você precisava ser lembrado de quem você é, de quem Ele é, do que Ele prometeu sobre você. Ele sabia que você precisava de um toque sobrenatural que mexesse com suas estruturas, que quebrasse as correntes da dúvida, que acendesse novamente aquela chama que o inimigo tentou apagar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Você foi tocado, você foi alcançado, você foi transformado por algo que vai muito além de palavras escritas em uma tela. Foi o dedo de Deus escrevendo verdades eternas no tabernáculo do seu coração. Foi o sopro do Espírito Santo trazendo vida para ossos secos. Foi a mão do Pai Celestial te levantando do pó e te colocando de pé novamente. Então agora eu faço uma pergunta direta para você e preciso que responda com sinceridade no seu coração. O que você vai fazer com o que recebeu aqui? Vai deixar que este toque do Espírito Santo esfrie e se torne apenas mais uma memória emocional distante?
Vai permitir que daqui a alguns dias você volte para os mesmos padrões de medo, para as mesmas estruturas de derrota, para a mesma mentalidade de vítima? Ou você vai tomar a decisão hoje, agora, neste exato momento, de que algo mudou permanentemente dentro de você, de que você não é mais a mesma pessoa que entrou aqui, de que a partir de hoje você vai caminhar com uma autoridade espiritual que você nunca teve antes? A escolha é sua, filho de Deus, filha do Altíssimo. Deus nunca força ninguém. Ele nunca viola o livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. Mas Ele está esperando que você se posicione, que você tome uma decisão, que você escolha a vida ao invés da morte, a bênção ao invés da maldição, a fé ao invés do medo. E quando você escolhe, quando você dá esse passo de fé, quando você estende sua mão para Deus, Ele corre ao seu encontro, Ele confirma sua decisão com sinais e maravilhas. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar, Ele faz caminhos onde não havia caminho nenhum. Pensa comigo por um instante sobre o poder que você tem nas suas mãos agora. Quantas pessoas você conhece que estão passando exatamente pelo que você passou? Quantos estão na mesma escuridão onde você estava antes desta palavra chegar até você? Quantos estão desesperados, sem esperança, pensando em desistir, se perguntando se Deus ainda se importa com eles, e se Deus te trouxe até esta mensagem, não apenas para te libertar, mas para que através de você outros também fossem libertos? E se o propósito divino desta palavra na sua vida é maior do que apenas o seu conforto pessoal? E se Deus está esperando que você seja corajoso o suficiente para compartilhar o que recebeu, para testemunhar o que Deus fez, para estender a mão para aqueles que ainda estão caídos no mesmo buraco de onde você está sendo tirado? Você tem um poder que talvez nem perceba, o poder de influenciar, o poder de impactar, o poder de ser usado por Deus para mudar destinos eternos. Um simples gesto seu, uma ação que leva apenas alguns segundos, pode desencadear uma reação em cadeia que vai alcançar vidas que você nem conhece, que vai salvar almas que estavam à beira do abismo, que vai restaurar famílias que estavam desmoronando. Não deixe este momento passar como tantos outros já passaram. Não permita que daqui a uma semana você olhe para trás e se arrependa de não ter agido quando o Espírito Santo estava te impulsionando. Não carregue o peso de saber que você poderia ter sido a ponte que levaria alguém ao encontro com Deus, mas escolheu o silêncio, escolheu a indiferença, escolheu a zona de conforto. Eu sei que vivemos numa época onde todo mundo quer consumir conteúdo, mas ninguém quer se comprometer. Onde as pessoas querem receber, mas não querem dar. Onde é mais fácil ser espectador do que participante. Mas você não é todo mundo, meu irmão, minha irmã. Você é diferente. Você chegou até o final desta mensagem enquanto milhares desistiram no meio do caminho. Você permitiu que o Espírito Santo falasse ao seu coração, enquanto outros endureceram seus ouvidos. Você chorou, você sentiu, você foi tocado, enquanto outros permaneceram indiferentes. Isso significa que há algo em você que Deus reconheceu, uma fome espiritual que o céu honra, uma sinceridade de coração que atrai a presença divina. E agora Deus está te convidando para um nível mais profundo de compromisso com Ele, para uma parceria mais íntima no reino, para um papel mais ativo na expansão do Evangelho e na transformação de vidas. Uma última coisa antes de te liberar, e isto é crucial, ouça com o coração aberto. Este momento aqui, este encontro que você teve com a palavra de Deus através desta mensagem, pode ser exatamente o ponto de virada que você vai olhar para trás daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, e vai dizer: foi ali que tudo mudou. Foi naquele dia que eu decidi acreditar novamente. Foi naquela hora que eu escolhi levantar da derrota e lutar mais uma vez.
Foi naquele momento que eu dei ao Espírito Santo permissão para fazer em mim o que eu não conseguia fazer por mim mesmo. Não deixe que este momento passe sem você marcar ele como um marco espiritual na sua jornada. Não permita que o inimigo roube de você a importância do que aconteceu aqui. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Você foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Você foi equipado com verdades que vão te fazer vitorioso nas batalhas que ainda virão. Guarde isso no seu coração. Volte a esta palavra sempre que precisar ser lembrado. Compartilhe com outros que estão passando pelo que você passou. Seja uma ponte entre o céu e a terra, para aqueles que perderam a esperança. Porque no final das contas, a vida cristã não é sobre acumular bênçãos só para você. É sobre ser abençoado para ser uma bênção. É sobre ser curado para curar outros. É sobre ser liberto para libertar cativos. É sobre receber graça para distribuir graça abundantemente a todos ao seu redor. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.